há algo que vem te incomodando há anos. Falaram com você sobre Deus e o dinheiro, mas deixaram um gosto amargo. O que você vai descobrir hoje é que Malaquias 3:10 é o único versículo em toda a Bíblia onde o próprio Deus se atreve a dizer: prova-me. Em 66 livros, não há outro lugar onde ele se ofereça para ser colocado à prova. Só aqui. E entender o porquê disso vai te deixar sem fôlego. Mas antes de entrarmos no texto, antes de você ouvir o que Deus disse a um povo inteiro há 2000 anos, preciso que você reconheça comigo onde você está hoje. Porque para ouvir o que Deus vai dizer, primeiro é preciso parar de mentir para si mesmo sobre o que está acontecendo dentro do nosso interior. Escreva nos comentários estas 3 palavras: Pai, abro a mão. Não é uma fórmula mágica. Não é para exibir sua fé. É uma postura do coração. E este vídeo vai te conduzir até que você entenda, lá no fundo, o que significa abri-la. Vamos começar. No Emero 1, a voz do medo financeiro. Há uma voz dentro de você que fala mais do que você imagina. Nem sempre grita. Nem sempre se apresenta como medo. Às vezes se disfarça de responsabilidade, de prudência, de realismo. Mas ela está ali funcionando por baixo de tudo, como uma calculadora ligada em um quarto escuro. Enquanto você trabalha, calcula. Enquanto você compra, calcula. Enquanto você ouve alguém te pedir algo em casa, calcula. Enquanto você tenta sorrir, por dentro ela soma, subtrai, compara, antecipa, teme. É a voz do cálculo, a que te diz: não dá, não é possível. E se você perder o trabalho? E se alguém adoecer? E se este mês surgir outra despesa? E se amanhã for pior do que hoje? E o mais exaustivo dessa voz é que ela não descansa. Pode ficar em silêncio durante o dia, enquanto você está ocupado, mas quando chega a noite e você apaga a luz, ela volta, empurra a porta da sua mente com todos os números vermelhos do mês. Mostra boletos antes do vencimento, mostra dívidas antes de chegarem, mostra problemas que nem aconteceram ainda, mas já roubam sua paz, como se fossem reais. E você está deitado, mas por dentro continua sentado diante de uma mesa fazendo contas. A Bíblia tem um nome para essa voz. Não a trata como algo pequeno. Em 2 a Timóteo 1:7 lemos: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus não te deu um espírito para viver encolhido. Deus não te criou para acordar todas as manhãs sentindo que o futuro vem te atacar. Deus não projetou sua alma para obedecer a um número, a um saldo, a uma dívida, a uma ligação que ainda nem chegou. Então, se essa voz não vem de Deus, você precisa aprender a reconhecê-la, porque o medo financeiro nem sempre entra como tempestade. Às vezes entra como sussurro. Ele te diz uma mentira antiga, tão antiga quanto o jardim. Deus não será suficiente para você. Ele te diz que se você dá, perde, que se solta, fica sem nada, que o milagre é para outros, mas não para você, que você está sozinho nisso. E quando você escuta essa mentira, muitas vezes começa a viver como se o seu pai estivesse longe, mesmo ainda dizendo com a boca que confia nele. Jesus tocou exatamente esse lugar em Mateus 6:27, quando perguntou: e qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Essa pergunta não acaricia o medo, ela o desmascara. Toda essa ansiedade, o que ela te acrescentou? Te deu paz, te deu pão, te aumentou o salário, resolveu sua dívida, te fez dormir melhor. Não. A ansiedade não acrescenta. A ansiedade rouba descanso, rouba clareza, rouba gratidão, rouba presença. Ela te faz viver em um amanhã que ainda não existe, enquanto Deus está te sustentando hoje. Pense na mesa da cozinha no fim do mês, a calculadora, os boletos, o salário, as contas. Soma, subtrai, soma de novo, subtrai de novo.
Você olha o mesmo papel como se, por olhar mais tempo, o resultado fosse mudar. E no fim você continua ali, com a cabeça entre as mãos, sentindo que toda a sua vida cabe dentro de uma conta que não fechou. Mas há alguém mais nesse quarto. Há um pai que não se surpreende com seus números. Ele já os conhece. Viu aquele boleto antes de chegar às suas mãos. Sabe quanto entra, quanto falta, quanto você deve, quanto você não diz e quanto você carrega para que ninguém mais se preocupe. Mateus 6:31 ao 32 diz: Não andeis, pois, ansiosos, dizendo: Que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios procuram todas estas coisas. Mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Seu Pai sabe, antes de você somar, Ele sabe. Antes de você chorar, Ele sabe. Antes de você dizer não aguento mais, Ele já está ali, sentado ao seu lado nessa mesa onde o medo quer governar. Talvez você seja mãe solo e conte cada moeda por material escolar. Talvez você seja aquele pai que perdeu o emprego e sente que ninguém mais vai ligar. Talvez você tenha 3 dívidas e uma quarta batendo a porta. Não quero que você negue o que sente. É real. Só quero que você reconheça a voz. Porque nem toda voz que fala dentro de você merece ser obedecida. Essa voz que te diz que você está sozinho não é a voz do seu pai. Faça algo simples agora. Feche os olhos por um instante, mesmo que só por dentro. Identifique essa voz do cálculo. Dê um nome a ela. E diga em voz baixa: Você não é a minha voz. Minha voz é a do Pai que está comigo. O medo conta os números. A fé conta de quem são os números. Hoje Deus te diz: Meu filho, minha filha, antes que você somasse, eu já havia colocado a provisão. Você não sustenta este mês. Eu sustento. Mas há uma pergunta que você precisa se fazer. Desde quando essa voz vive dentro de você? É de agora ou vem de muito antes? Porque a Bíblia, em outro livro, em outro tempo, falou a um povo inteiro que carregava essa mesma voz. E o que Deus disse a eles é o que você precisa ouvir hoje. Número 2. O que Deus viu no seu povo. Há quase 2.500 anos, houve um povo que descobriu o que significa recomeçar, com as mãos trêmulas. Não eram pessoas confortáveis, sem feridas, sem memória de dor. Vinham de 70 anos de cativeiro na Babilônia. 70 anos longe de casa. 70 anos lembrando uma cidade que muitos só conheciam pelas histórias dos pais. O templo havia sido destruído. A pátria tinha virado lembrança. As canções antigas soavam diferentes em terra estrangeira. E ainda assim, um dia Deus abriu caminho e os trouxe de volta. Voltaram a Jerusalém. Voltaram a pisar na terra que acreditavam perdida. Voltaram a levantar pedras, reconstruir muros, olhar o lugar onde antes ficava a casa de Deus. Alguns cantaram, outros choraram. Outros talvez tocaram as pedras antigas, como quem toca uma ferida que finalmente começa a cicatrizar. Havia emoção. Havia gratidão. Havia aquele fogo do primeiro dia, aquela sensação de dizer: Deus não nos deixou. Deus nos trouxe de volta. Agora sim, vamos viver para Ele. Mas os anos passaram, e você sabe o que acontece quando o fogo não é cuidado. Primeiro, ele não desaparece, só diminui. Depois, já não aquece igual. Então, vira uma brasa pequena, coberta de cinzas. Assim aconteceu com aquele povo. As colheitas não eram como esperavam. A terra não respondia com abundância. O trabalho era duro. A pobreza era diária. E quando a necessidade se senta à mesa, ela começa a falar alto. Pouco a pouco deixaram de olhar para o templo com gratidão e começaram a olhar para suas contas com amargura. Talvez tenham dito em voz baixa: de que nos serve servir a Deus? Depois pensaram mais forte. Depois falaram entre si: os que não temem a Deus parecem prosperar. Nós que o buscamos
continuamos sofrendo. E sem perceber, a fé começou a se misturar com decepção. A obediência começou a parecer peso. A adoração começou a parecer dívida. E começaram a reter. Deixaram de dizimar. Não necessariamente porque odiavam a Deus. Não porque acordaram um dia dizendo, vamos nos afastar. Fizeram isso por medo, por aperto, por essa mesma voz do cálculo que você conhece. Pensaram que retendo iriam sobreviver. Mas Deus viu algo mais profundo do que a falta de dinheiro. Deus viu a secura do coração. E então falou por meio de Malaquias. Foi uma das últimas vozes proféticas, antes de um longo silêncio. E a primeira coisa que Deus disse não foi, tragam dinheiro. A primeira foi um convite ao retorno. Em Malaquias 3:7 lemos, voltai-vos para mim, e eu me voltarei para vós. Deus não esperou que eles tivessem abundância. Deus não disse, quando a colheita melhorar, falamos. Deus não pediu que primeiro resolvessem tudo para depois se aproximarem. Chamou-os no meio da secura, porque a secura espiritual já estava ali muito antes da secura do campo. Isso se parece muito com um relacionamento que vai esfriando. Nem sempre há uma grande briga, nem sempre há uma frase final. Ninguém necessariamente diz, hoje deixei de amar. Às vezes só os dias se acumulam, conversas que já não acontecem, detalhes que antes importavam e agora passam despercebidos, olhares que já não procuram, silêncios que viram costume. E um dia alguém olha ao lado e sente que está perto de alguém, mas longe por dentro. Assim também pode acontecer com Deus. Nem sempre você se afasta com uma grande rebelião. Às vezes se afasta deixando de orar uma noite, depois outra, depois uma semana. Às vezes a palavra fica fechada porque o cansaço pesa. Às vezes a gratidão vira reclamação. Às vezes você continua dizendo que crê, mas por dentro já não descansa. As mãos deixam de se levantar, a oração vira lista de queixas. E um dia Deus fala, mas você quase já não reconhece a voz, porque a voz do medo ocupou demais o espaço. Apocalipse 2, 4 e 5 diz, tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Não é uma frase para te destruir, é um chamado de amor. Deus não diz lembra para te humilhar, mas para te levar de volta ao lugar onde o coração ainda estava vivo. Talvez você também teve um primeiro fervor. Lembra do dia em que entendeu que Deus era real? Lembra das lágrimas sinceras? Lembra quando orar não era obrigação, mas refúgio? E hoje, você está cansado. Hoje você faz contas como aquele povo. Hoje a voz do cálculo soa mais forte que a voz do seu pastor. Nesta semana, volte a uma única prática que você deixou. Ore antes de comer. Leia 5 minutos ao acordar. Desligue o celular antes de dormir. E fale com ele sem enfeites. Comece pequeno, mas comece. Deus não te chama quando você tem dinheiro. Deus te chama quando você tem coração. Hoje Deus sussurra, eu estou te esperando. Não o que você será quando tudo se resolver. Eu espero você agora, no meio do aperto. Mas há uma palavra no que Deus lhes disse depois que precisa te sacudir. Sabe qual foi essa palavra com a qual ele os confrontou? Vamos ler juntos. Noemero 3, vocas me roubam. A conversa incômoda. Aqui vem uma palavra incômoda. Uma palavra que não pode ser suavizada sem perder o corte do que Deus quis dizer. Há partes da Bíblia que a gente queria ler rápido, pular, deixar mais leves para não sentir tão de perto. Mas quando Deus coloca uma palavra sobre a mesa, não é para te destruir, é para te fazer parar de se esconder. É porque há algo no coração que precisa de luz. E em Malaquias 3:8, Deus pergunta, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Ele não diz esquecer, não diz atrasar. Ele diz roubar. E isso dói porque não é um homem acusando por manipulação.
É Deus falando a um povo que dizia amá-lo, mas que na área dos bens tinha deixado de confiar nele. E antes que o seu coração se defenda, fique aqui comigo. Deus não fala assim porque precisa de dinheiro. Deus não tem necessidade. Em Ageu 2, está escrito: minha é a prata e meu é o ouro. Tudo pertence a Ele. O que entra na sua casa, o que sai, o que você administra, o que você teme perder, tudo está diante dele. Então, por que Deus usa uma palavra tão forte? Porque quando um pai dá, isso é presente. Mas quando um filho retém o que o pai separou como seu, isso revela algo mais profundo que uma conta. Revela desconfiança. O problema nunca foi apenas o 10%. O problema era a quem pertencia o coração. Deus havia ensinado seu povo a colocá-lo em primeiro lugar, não porque ele precisasse ser alimentado, mas porque eles precisavam lembrar de quem dependiam. Ao entregar o primeiro, o povo dizia: não vivemos pela nossa força, não sobrevivemos pela nossa astúcia, não somos donos absolutos do que temos, somos teus. Mas ao reter por medo, estavam dizendo outra coisa: Deus, não sei se vais cuidar de mim, não sei se vais suprir, não sei se posso depender de ti. E aí aparece o ídolo mais silencioso de todos: o dinheiro. Não porque o dinheiro seja mau em si mesmo, mas porque pode sentar no lugar onde só Deus deveria sentar. Jesus disse isso com clareza em Mateus 6:24. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Ele não disse que seria difícil. Ele disse que não é possível. Porque cedo ou tarde um dos dois começa a dar ordens. Deus diz: confia. As riquezas dizem: segura, forte. Deus diz: solta. O medo diz: não seja ingênuo. Deus diz: coloca-me em primeiro lugar. A escassez diz: primeiro salva a ti mesmo. E você sabe quando algo governa o seu coração. Você sabe pela angústia que sente ao pensar em perder aquilo. Você sabe por quanto pensa nisso. Você sabe pelo que está disposto a sacrificar para manter. Você sabe pela paz que desaparece quando aquilo treme. Há pessoas com muito dinheiro escravas do medo. E há pessoas com pouco dinheiro profundamente livres. A diferença não está na conta. Está no trono. Pense em um filho que vive na casa do pai. Come à sua mesa, dorme sob seu teto, recebe cuidado todos os dias. Mas um dia começa a esconder parte do que o pai lhe confiou debaixo do colchão. Não para fazer um mal visível, não para fugir de casa. Ele esconde por garantia. Caso o pai mude, caso um dia falte comida na mesa. E quanto mais ele guarda, menos ele descansa. Já não olha para o pai com confiança. Olha com suspeita. A casa continua a mesma, mas o coração já não vive como filho. Vive como alguém que acha que precisa se salvar sozinho. Isso acontece quando você retém o que Deus te pede por medo de que Deus fale. Você não está apenas cuidando da sua economia. Está declarando sem dizer que o seu pai não basta. E essa declaração não começa no bolso. Começa na alma. Mateus 6:21 diz: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que frase séria! Não diz apenas que o dinheiro segue o coração. Diz que o coração também vai atrás do tesouro. Por isso Deus toca essa área com tanta profundidade. Porque sabe que aquilo que mais te custa entregar, geralmente é aquilo que mais compete pelo governo de dentro de você. Nesta noite, não pergunte primeiro quanto você tem. Pergunte a que você está agarrado. Se Deus colocasse o dedo sobre algo e dissesse: entrega-me isso, o que mais doeria soltar? Que coisa material, que plano, que reserva, que segurança, que controle ocupa um lugar que deveria ser do seu pai? Não responda rápido. Não se justifique. Também não se condene. Faça uma pergunta simples diante de Deus: Senhor, há algo material ocupando o teu lugar no meu coração? E depois fique em silêncio. 5 minutos. Deixe ele mostrar o que talvez você tenha justificado por anos.
Hoje Deus sussurra: não estou te acusando para te destruir. Estou te chamando porque quero te ver livre. Mas depois da acusação, vem algo que não aparece em nenhum outro versículo de toda a Bíblia. Um convite tão ousado que só Deus mesmo se atreveria a fazer. Você está pronto para ouvir? Número 4. O convite mais ousado de toda a Bíblia. Prova-me. Escute o que vem devagar, porque não é uma frase qualquer. É uma dessas palavras de Deus que, se você realmente deixa entrar, mexe com o chão por dentro. Em Malaquias 3:10, Deus diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois disso, provai-me, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Prova-me. Fique aí por um momento. Não corra. Não passe direto para a parte das janelas. Não vá ainda para a bênção. Primeiro, escute essa palavra. Prova-me. Porque essa palavra não aparece em qualquer lugar assim. Em toda a Bíblia, Deus adverte repetidas vezes que não se deve colocá-lo à prova. Em Deuteronômio 6,16 está escrito: não tentareis o Senhor vosso Deus. E quando o inimigo leva Jesus ao pináculo do templo e diz para ele se lançar para obrigar o Pai a demonstrar cuidado, Jesus responde com a mesma verdade. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então perceba o peso disso. Provar a Deus é pecado quando nasce da arrogância, da manipulação, da tentativa de forçar Deus a agir como você quer. Mas aqui, em Malaquias, não é você desafiando Deus a partir do orgulho. Aqui é Deus se inclinando sobre um povo com medo e dizendo: faça. Prova-me nisso. Atreva-se a confiar em mim onde você mais teme. Atreva-se a soltar o que você acha que te sustenta e veja se eu não sou mais fiel do que o seu medo. Isso não é uma fórmula mágica. Não é dou para que Deus me compre algo. Não é uma transação fria onde você coloca uma moeda e o céu libera uma recompensa. Não, isso é relacionamento. Isso é um pai olhando para um filho que treme com a mão fechada e dizendo: abra. Não porque eu precise do que você tem, mas porque você precisa descobrir que não é sustentado pelo que aperta, e sim por quem te sustenta. E talvez você diga a Deus: Pai, não posso dar o que não me sobra. E é como se ele respondesse: Filho, filha, não estou te pedindo o que sobra. Estou te ensinando a me colocar em primeiro lugar, para que você descubra que quando eu estou em primeiro, nada essencial fica fora do meu cuidado. Talvez você diga: mas e se me faltar? E ele responde: quando foi que eu te abandonei? Quando foi que te deixei no meio do caminho? Quantas vezes você pensou que não iria conseguir e ainda está aqui? E você olha para suas contas e diz: Senhor, os números não fecham. E ele sussurra: eles não fecham porque você está subtraindo sem me incluir na conta. A fé não é fechar os olhos e se lançar no vazio. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que se espera e a prova das coisas que não se veem. A fé não é loucura. A fé é confiar no caráter de alguém que já mostrou quem é. Você não confia em alguém por acaso. Você confia porque viu essa pessoa chegar, permanecer, cuidar, sustentar. E Deus te diz: olhe o meu histórico com você. Veja as vezes em que abri caminhos, as portas que abri quando não havia chave. Como você sobreviveu a dias que achou que te quebrariam para sempre. Agora, prova-me também aqui, porque o dinheiro não revela apenas quanto você tem. Ele revela em quem você descansa. Você pode cantar com lágrimas, orar com força, dizer que Deus é seu provedor. Mas quando chega o momento de colocá-lo em primeiro lugar no material, ali se revela se essa verdade desceu do canto para as mãos. E não digo isso para te envergonhar. Digo porque Deus não quer uma fé presa em palavras bonitas. Ele quer uma fé que caminhe com você até a mesa onde você faz contas. Nesta semana, atreva-se a uma única obediência financeira concreta. Não tente impressionar ninguém.
Não faça nada por culpa. Faça diante do Pai. Se você nunca deu, dê algo com reverência. Se você só dá quando sobra, separe primeiro. Se você dá com raiva, pare e diga: Senhor, quero aprender a fazer isso com confiança. Uma única obediência, um passo real. E observe. Não observe como quem exige. Observe como quem aprende a reconhecer a mão do Pai. Em toda a Bíblia, Deus proíbe ser testado. Só aqui, Ele te convida a prová-lo. Não para brincar com Ele, não para manipulá-lo, mas para curar a parte do seu coração que ainda acredita que, se soltar, perde. E hoje Deus sussurra: prova-me, não porque eu tenha algo a provar a você por orgulho, mas porque você precisa descansar. Prova-me onde mais te dói confiar. Prova-me onde você mais teme ficar sem nada. Eu vou te mostrar quem sustenta quem solta. Mas o que exatamente são essas janelas dos céus que Deus promete abrir? Porque, se você olhar em outras partes da Bíblia, vai encontrar algo surpreendente. As mesmas janelas, mas se abrindo para algo muito diferente. Vamos ver. Número 5. O que são realmente as janelas do céu? Há uma frase em Malaquias que soa linda até você descobrir de onde ela vem. Abrirei as janelas dos céus. Você escuta isso e talvez pense em chuva, em provisão, em portas abertas, em uma bênção que finalmente chega depois de tanto esperar. E sim, essa promessa está ali. Mas quando você observa essa imagem, no restante da Bíblia, algo se mexe por dentro. Porque as janelas do céu nem sempre se abriram para a mesma coisa. A primeira vez em que aparecem de forma tão marcante está em Gênesis 7:11. A Bíblia diz: no ano 600 da vida de Noé, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. Você sabe qual era aquele momento? O dilúvio. Não era uma chuva de bênção, não era uma tarde tranquila no campo. Era juízo. Era água caindo sem parar. Era o céu se abrindo sobre uma humanidade que havia endurecido tanto o coração que já não escutava a voz de Deus. As janelas se abriram sim, mas o que desceu foi água que devastou. Forte, não é? As mesmas janelas que você deseja ver abertas sobre a sua vida, um dia se abriram sobre a terra para juízo. A segunda vez aparece em 2 Reis 7:2. Samaria estava morrendo de fome. A cidade estava cercada. A comida tinha acabado. O desespero tinha invadido as casas. Então o profeta Eliseu anuncia algo impossível. No dia seguinte, haveria abundância. Comida, provisão, preços mudados. Uma cidade respirando outra vez. Mas um príncipe ouve essa palavra e zomba. Ele diz: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso acontecer? Em outras palavras, nem se Deus abrisse o céu, isso seria possível. E aconteceu. Deus realizou o milagre. A provisão chegou, a cidade comeu, mas aquele homem que zombou viu com os próprios olhos e não participou da mesa. Morreu pisoteado à porta. Que imagem dura! Estava perto do milagre, mas distante por dentro. Viu a abundância, mas não a viveu. Ouviu a promessa, mas a incredulidade já tinha decidido que Deus não podia. E então chega Malaquias 3:10, onde Deus diz: abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vós bênçãos sem medida. As mesmas janelas, a mesma imagem, o mesmo céu. Mas agora não cai água de juízo como em Gênesis. Não é uma zombaria como em Reis. Agora é promessa sobre um povo chamado ao retorno. Um povo que fechou o coração, mas ao qual Deus ainda dizia: prova-me, volta a confiar, volta a me colocar em primeiro lugar. Veja se eu não abro o céu sobre você. Então entenda isso. A diferença nunca foi o céu. A diferença foi o coração. Pense em uma represa enorme sobre um vale seco. Lá em cima, a água. Muita água. Água suficiente para transformar a terra rachada em campo vivo. Mas as comportas não se abrem de qualquer forma.
Se se abrem em juízo, a água destrói casas, caminhos e plantações. Se se abrem com propósito e cuidado, a água irriga a terra, desperta sementes, enche canais, devolve cor onde só havia pó. A represa é a mesma, a água é a mesma, mas o resultado muda conforme o momento, a intenção e a relação com quem abre as comportas. Assim também, não pense nas janelas do céu como um pequeno gotejar. Não pense em uma bênção tímida, como se Deus mal tivesse o suficiente para te fazer sobreviver. Efésios 3:20 diz: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Leia isso de novo por dentro. Infinitamente mais. Deus não está limitado pelo seu cálculo. Deus não fica apertado pelo seu salário. Deus não se assusta com a sua dívida. Deus não olha para a sua escassez como se ela fosse maior que os seus recursos. Mas aqui vem uma pergunta. Você está vendo o milagre da porta como aquele príncipe, mas sem participar dele. Você está ouvindo essa promessa enquanto uma parte de você já decidiu: isso não é para mim. Porque a incredulidade pode estar muito perto da provisão e ainda assim morrer de fome por dentro. A incredulidade pode ver a mesa servida e continuar achando que Deus não vai dar conta. A incredulidade pode olhar a represa se abrir e ficar de braços cruzados, dizendo: isso não me alcança. Hoje você não precisa fingir uma fé gigante. Você precisa trazer a Deus a fé pequena que ainda existe. Diga em oração: Senhor, amplia o meu recipiente. Mostra onde eu parei de esperar. Mostra onde meu coração se acostumou com a seca. Me perdoa por todas as vezes em que ouvi tua promessa, mas por dentro respondi como aquele príncipe: nem que abrasa o céu. As mesmas janelas que em Gênesis trouxeram juízo, em Malaquias trazem bênção. A diferença não é o céu, é o coração. Mas então surge uma nova pergunta. Se Deus abre as janelas do céu, por que muitas vezes você sente que nada chega até você? Será que as comportas estão fechadas? Ou será que algo dentro de você impede de receber? Vamos falar sobre isso. No Hebreus 6, a mão fechada não pode receber. Há uma lei silenciosa no reino de Deus que o mundo nunca vai entender por completo. A mão fechada não pode receber. Parece simples demais, mas aí está uma das verdades mais profundas da vida espiritual. Enquanto o seu punho está apertado, você pode proteger o pouco que tem. Sim, pode sentir por um instante que controla algo. Pode olhar para sua mão e dizer: isso ainda é meu. Mas essa mesma mão que defende o que tem também fica impedida de receber o que o Pai quer dar. Provérbios 11, 24 e 25 diz: há quem reparte e ainda lhe é acrescentado mais, e há quem retém mais do que é justo, mas isso é para sua perda. A alma generosa prosperará, e o que dá de beber será também descedentado. Leia de novo por dentro. Há quem reparte e lhe é acrescentado. Há quem retém e acaba em pobreza. A lógica de Deus parece invertida em relação à lógica deste mundo. O mundo diz: guarde mais, aperte mais, assegure mais, não solte nada, pense primeiro em você. Acumule por garantia. Mas Deus diz: abra a mão, porque o que se fecha por medo começa a morrer por dentro. E isso não significa ser irresponsável. Não significa entregar sem sabedoria, sem ordem, sem oração. Deus não está formando pessoas impulsivas. Deus está formando filhos livres. A diferença é grande. Uma coisa é administrar com cuidado, outra é viver escravo do que se tem. Uma coisa é cuidar da casa, outra é transformar a casa em prisão, onde tudo é protegido, mas nada respira. A generosidade não é apenas perder algo. A generosidade é assumir a postura correta diante de Deus. É dizer com as mãos o que talvez a sua boca já tenha dito muitas vezes: Pai, isso não me governa.
Isso não me define. Isso não é o meu Deus. Isso veio de ti e pode voltar para ti. Porque quando você solta em obediência, não está se esvaziando no abandono. Está abrindo espaço para a provisão do seu pai. Pense em uma criança pequena com uma moeda apertada no punho. Ela segura como se fosse um tesouro imenso. Olha, protege, esconde. E diante dela está o pai com algo muito maior na mão. O pai diz com ternura: solta a moeda, filho. Quero te dar isso. Mas a criança não entende. Para ela, aquela moeda é tudo o que tem. Aquela moeda representa segurança, representa controle, representa o conhecido. E quanto mais o pai insiste, mais forte a criança aperta. Não porque seja má, mas porque tem medo. Isso nunca aconteceu com você diante de Deus? Quantas vezes o seu pai quis te dar uma paz maior, uma liberdade mais profunda, uma provisão mais ampla, mas você continuou agarrado à sua moeda? A moeda do seu plano, a moeda do seu controle, a moeda do seu orgulho, a moeda desse eu consigo sozinho. E Deus não está gritando, Deus não está arrancando nada da sua mão. Ele só está diante de você com paciência, dizendo: abra, confie, o que tenho para você não cabe em um punho fechado. Jesus disse em Lucas 6,38, dai, e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos deitarão no regaço. Porque com a medida com que medirdes também vos medirão de novo. Não é uma frase para transformar Deus em troca, é um convite para entrar no ritmo do reino. Deus não abençoa o medo como se fosse fé. Deus trabalha com corações abertos, mãos disponíveis, pessoas que entendem que receber também exige soltar. E isso não é só com dinheiro, é com o perdão que você não quer dar, é com o tempo que você não quer entregar, é com o controle sobre seus filhos, seu futuro, seu trabalho, sobre aquela situação que você já não resolve, mas também não quer entregar. Há mãos fechadas que não seguram dinheiro, seguram feridas, seguram ressentimentos, seguram planos, seguram medos, e Deus também diz ali: solta a moeda. O que você está segurando esta noite? O que você sente que, se soltar, fica sem nada? Que parte da sua vida você aperta com tanta força que já não consegue descansar? Talvez não seja um valor, talvez seja uma decisão. Talvez seja a necessidade de saber exatamente como tudo vai se resolver, mas a fé não aperta, a fé abre. Faça algo agora, simples, mas real. Abra suas mãos sobre suas pernas, não como um gesto vazio, faça como uma oração sem palavras. Palmas para cima, respire devagar e diga ao Pai: o que eu seguro, eu te entrego. O que eu controlo, eu te entrego. O que me dá medo soltar, eu te entrego. Quero receber o que tu tens para mim. Fique assim por um instante, com as mãos abertas, porque às vezes o corpo precisa ensinar à alma o que é confiar. A fé não aperta, a fé abre. E o que se abre diante de Deus, cedo ou tarde, se enche com aquilo que só Ele pode dar. Hoje Deus sussurra: solta a moeda, filho. Solta a moeda, filha. Eu tenho algo maior do que isso que você teme perder. Não quero te deixar vazio. Quero te ensinar a receber sem medo. Mas abrir a mão não é suficiente. Há um detalhe a mais no que Deus pediu. Uma palavra antiga que muda tudo. A palavra celeiro. E entender o que era o celeiro vai mudar para sempre a sua forma de dar. Número 7. O celeiro, a ordem do seu coração. Trazei todos os dízimos ao celeiro. Talvez você já tenha ouvido essa frase muitas vezes, e na sua mente aparece uma caixa, uma cesta, um momento dentro de um culto, algo colocado em um envelope ou deixado em uma bandeja. Mas quando Deus falou por meio de Malaquias, o celeiro não era uma imagem vaga, nem uma palavra religiosa sem forma. Era um lugar concreto. Era o depósito do templo, um espaço real, de pedra, onde se guardavam grãos, vinho, azeite, alimento. Não era uma caixa simbólica. Era uma reserva visível
para sustentar a vida do povo. E isso muda bastante a forma de entender, porque o que era levado ao celeiro não ficava flutuando no ar. Servia para alimentar os levitas, os sacerdotes, os cantores, aqueles que sustentavam o serviço da casa de Deus. Mas também tinha a ver com a viúva, o órfão, o estrangeiro, aquele que não tinha terra própria, que poderia ser esquecido se o povo deixasse de obedecer. Então, quando Deus diz, trazei ao celeiro, não está falando apenas de uma entrega privada entre você e ele. Está falando de ordem, de comunidade, de cuidado, de uma fé que não fica só em palavras, mas se torna pão para alguém mais. Mas há algo ainda mais profundo, porque o centro dessa instrução não é apenas onde se levava, mas quando se levava. Provérbios 3, 9 e 10 diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros com abundância, e transbordarão de mosto os teus lagares. Primícias, não sobras, não o último, não o que ficou depois de tudo o mais já ter sido atendido, o primeiro fruto, a primeira parte, o primeiro lugar. E é aí que Deus toca o coração, porque dar depois de pagar, tudo, depois de resolver tudo, depois de garantir tudo, pode ser gratidão, sim. Mas dar primeiro, antes de saber exatamente como o mês vai fechar, isso é confiança. Isso é dizer com as mãos, Pai, Tu não estás no fim da minha vida, Tu estás no começo. Tu não és sobra, Tu és a minha fonte. Tu não recebes o que sobra quando o medo terminou de repartir. Tu recebes o primeiro porque és o primeiro. Pense em duas pessoas que recebem o salário no mesmo dia. A primeira se senta com suas contas e diz: primeiro pago luz, água, aluguel, mercado, dívidas, transporte, casa, e se sobrar algo, separo para Deus. Mas quase nunca sobra. Não porque essa pessoa não ame a Deus, mas porque colocou Deus no final de uma fila onde tudo exige antes dele. A segunda pessoa recebe o mesmo. Talvez também sinta pressão, talvez também tenha contas esperando. Mas antes de distribuir tudo, ela para e diz: o primeiro é para Deus. Não faz isso para impressionar. Não faz sem medo. Faz com uma mistura de tremor e fé. Separa uma parte primeiro e depois organiza o resto. E com o tempo começa a perceber algo que não se explica apenas com números. Quando Deus ocupa o primeiro lugar, a casa começa a se organizar de outro jeito. Às vezes a renda não aumenta de imediato, mas o caos diminui. Às vezes as dívidas não somem, mas surge sabedoria. Às vezes não cai dinheiro do céu, mas gastos desnecessários param. Conversas acontecem, hábitos são corrigidos. O coração se acalma. Porque quando você coloca Deus em primeiro lugar, não é apenas Deus somando algo, é Deus reorganizando sua casa por dentro. Isso não é sobre quantidade. Há quem tenha pouco e dê com um coração quebrantado, e Deus recebe como rio. Há quem tenha muito e dê com frieza exata, e ainda assim esteja distante por dentro. A pergunta não é só quanto, a pergunta é quando. Deus recebe o primeiro ou o último? Deus está no início da sua mesa ou esperando sobras? Sua obediência nasce antes do cálculo ou depois que o medo já tomou todas as decisões? Da próxima vez que receber seu salário, seu pagamento, sua renda, pare antes de pagar qualquer coisa. Respire. Olhe para essa provisão e diga: Pai, isso veio de Ti. Depois separe uma parte para Deus. Não digo quanto. Isso você conversa com Ele. Mas o ordem, sim. Primeiro, e durante 3 meses, não olhe apenas para o banco. Olhe para o seu coração. Veja qual medo começa a perder força. Veja como sua alma aprende a dizer: Deus vem primeiro e o resto se organiza sob a sua mão. Deus não se mede em valor. Ele se mede em ordem. Mas talvez tudo isso esteja soando como fórmula. Dá primeiro e será abençoado. E então seu coração levanta e diz: espera, isso parece evangelho de prosperidade. E você está certo em ter cautela.
Por isso precisamos falar com clareza. Deus não é uma máquina de recompensa. Deus é algo infinitamente maior. Número 8. Não é transação, é relaço. Preste atenção nisso, porque aqui é onde muitos corações sinceros se confundem. E também onde muitos foram feridos. Existe uma forma de falar sobre dar que soa espiritual por fora, mas por dentro está doente de interesse. Diz coisas como: dê isso a Deus e Ele te devolverá aquilo. Se você entregar 100, receberá 10.000. Se você semear o suficiente, Deus será obrigado a te prosperar. E isso pode soar poderoso, pode gerar emoção, pode fazer pessoas aplaudirem, mas não necessariamente vem do coração do Evangelho. Porque o Deus da Bíblia não é uma máquina. Deus não é um caixa eletrônico celestial onde você deposita uma oferta e espera sair uma bênção com juros. Deus não é uma máquina de apostas com linguagem religiosa. Deus não pode ser comprado. Deus não responde à ganância disfarçada de fé. E quando alguém dá apenas para receber mais, no fundo não está adorando a Deus. Está usando Deus para alcançar aquilo que realmente adora. Por isso, esta parte é tão importante. Malaquias 3:10 não é um convite para fazer negócios com o céu. É um convite para restaurar confiança com o Pai. Deus não está dizendo: traga dinheiro para que eu te pague. Deus está dizendo: volte a me colocar em primeiro lugar, porque você se esqueceu de que eu sou a sua fonte. A diferença parece pequena, mas muda tudo. Uma coisa é dar como quem compra uma resposta. Outra é dar como filho que já sabe que está em casa. Veja o que Jesus diz em Mateus 7:11. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Leia de novo por dentro. Que relação Jesus está mostrando? Pai e filho, não banqueiro e cliente, não sócios, não patrão e empregado, pai e filho. E um pai não alimenta o filho porque o filho pagou antes. Um pai não abraça o filho porque ele trouxe uma oferta suficiente. Um pai dá porque ama, cuida porque ama, sustenta porque aquele filho pertence a ele. Então escute isso com calma. Você não dá para que Deus te ame. Deus já te amou. Você não dá para comprar o favor dele. O favor já te alcançou em Cristo. Você não dá para convencer Deus a olhar para você. Deus já te viu quando você estava cansado, quebrado, longe, sem nada limpo para apresentar. Você dá porque entendeu que tudo o que você tem veio primeiro das mãos dele. Você dá porque a gratidão precisa encontrar saída. Você dá porque já não quer viver com a mão fechada pelo medo. Pense em uma criança que chega num domingo com um desenho amassado para a mãe. O desenho está torto, as cores saíram das linhas. Talvez o sol pareça uma mancha amarela e a casa pareça que vai cair. Mas a criança corre com os olhos brilhando e diz: mamãe, fui eu que fiz. E a mãe recebe, abraça, olha como se fosse uma obra preciosa e coloca onde possa ver. Por quê? Não porque o desenho compra o amor dela, não porque a mãe diga: agora posso te amar porque você me trouxe algo. Não. Aquele desenho é a resposta de um filho ao amor que já existia. Assim é você com Deus. O que você dá não compra a presença dele, não compra a misericórdia, não compra o cuidado. É o seu desenho amassado diante do Pai. É a sua forma de dizer: Senhor, eu sei que não posso te pagar, sei que não posso te devolver tudo o que fizeste por mim, mas te entrego isso com amor, porque minha vida vem de ti. Por isso, 2 aos Coríntios 9:7 diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Não com tristeza, não por pressão, não por culpa, não porque alguém te fez sentir obrigado, não porque você acha que, se não der, Deus vai te punir tirando o pão. Dê de um coração livre, dê como filho.
Dê com alegria, não porque sempre sobra, mas porque você já não está escravizado pelo que entrega. E isso te liberta de uma mensagem cruel. Aquela que diz que se você ainda está em necessidade, é porque não teve fé suficiente. Que se não recebeu, é porque não deu o certo. E se está em aperto, é porque Deus está esperando mais de você. Isso não revela o Pai. Isso esmaga a alma. Deus não está dizendo me compre. Deus está dizendo confie em mim. Nesta semana, examine seu coração com uma única pergunta. Quando você dá, por que você dá? Você dá para Deus te devolver mais? Você dá para parecer melhor? Você dá por culpa? Ou você dá com a liberdade de um filho que sabe que já foi amado antes de entregar qualquer coisa? Se perceber que sua motivação está torta, não corra para agir no impulso. Primeiro fale com o Pai. Diga, Senhor, ajusta meu coração. Não quero te usar, quero confiar em Ti. Quem dá para receber continua mendigando. Quem dá porque já recebeu, já é livre. Hoje Deus sussurra, não me compre, confie em mim. Eu não sou um caixa, eu sou o seu Pai. Mas então, se Deus não é um caixa, o que acontece com a promessa que diz, repreenderei o devorador? O que é esse devorador? E o que Deus faz contra ele? Isso é o que quase ninguém te explica. Número 9. O devorador silencioso. A promessa de Malaquias não termina nas janelas dos céus. E isso é muito importante, porque às vezes você só espera que Deus acrescente, mas esquece que uma das formas mais profundas da sua bênção é quando Deus detém aquilo que vinha para te destruir. Escute Malaquias 3:11. Também repreenderei por vós o devorador, e ele não destruirá o fruto da vossa terra, nem a vossa vide no campo será estéril. Leia devagar. Repreenderei por vós o devorador. Não diz que você terá que lutar sozinho. Não diz que você terá que vigiar cada canto com ansiedade. Diz que o próprio Deus vai se colocar diante daquilo que quer consumir o seu fruto. No tempo de Malaquias, o devorador tinha rosto de gafanhoto, de praga, de doença no campo, de algo que chegava em silêncio e em uma noite arrasava o que uma família havia semeado durante meses. Pense nisso. Meses preparando a terra, meses esperando a chuva, meses cuidando da semente, meses vendo a espiga crescer. E de repente, em uma única noite, uma praga podia deixar tudo vazio. Não era só perder uma colheita, era perder alimento, era perder futuro, era perder a segurança dos filhos, era olhar para o campo e sentir que o esforço virou pó. E ainda que hoje você talvez não tenha um campo de trigo diante da sua casa, você sabe o que é ter um devorador silencioso. Você conhece, nem sempre ele chega como uma tragédia enorme. Às vezes, chega como uma goteira pequena no teto financeiro da sua vida. Uma multa inesperada, um remédio que apareceu justo quando você tentava economizar, um eletrodoméstico que quebra, uma dívida que parecia controlada e de repente cresce, uma despesa escolar, um conserto urgente, um problema familiar, algo que chega e leva justamente o pouco que você tinha conseguido juntar. E no fim do mês você olha para trás e diz, não entendo. Trabalhei, me esforcei. Recebi, mas não sei para onde tudo foi. Como se você tivesse um balde cheio de água com uma rachadura minúscula no fundo. Você enche com esforço, coloca ali seu salário, suas horas, seu cansaço, seus planos. Olha para o balde e por um instante respira. Finalmente tenho algo. Mas embaixo há uma rachadura. Não faz barulho. Não quebra o balde de uma vez. Só deixa escapar gota por gota. E uma hora depois, você volta a olhar e a água já não está. Ninguém entrou para o roubar. Ninguém tirou o balde das suas mãos. Foi a rachadura. Foi o silencioso. Foi o pequeno que você não viu. Assim muitas vezes o devorador age. Nem sempre vem com estrondo. Às vezes, vem disfarçado de desgaste, de imprevisto, de caos, de pequenas decisões acumuladas, de gastos que parecem inevitáveis,
de perdas que fazem você sentir que nunca avança. E por isso, a promessa de Deus é tão bonita, porque Ele não diz apenas, vou encher o seu balde. Ele também diz, vou repreender o devorador. Em outras palavras, vou tratar da rachadura. A bênção de Deus não é só o que entra, é também o que não se perde. Não é só o dinheiro que chega, é a doença que não chegou. É o acidente que não aconteceu. É a ligação que te alertou a tempo. É a porta que se fechou para te proteger. É a compra que você não fez porque algo dentro de você disse espere. É aquela situação que poderia ter sido pior e não foi. É aquilo que você chamou de acaso, mas talvez tenha sido seu pai colocando a mão na porta e dizendo, até aqui. Salmo 91, 10 e 11 diz, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Isso não significa que você nunca vai enfrentar dias difíceis. Significa que há mais proteção sobre a sua vida do que seus olhos conseguem perceber. Há batalhas que Deus lutou sem te acordar. Há perdas que Ele impediu antes de chegarem à sua casa. Há devoradores que se aproximaram do seu campo e foram repreendidos antes que você soubesse o nome deles. Talvez muitas vezes você disse, não sei como, mas algo me alcançou. Isso também foi provisão. Talvez você disse, estive quase entrando em um problema, mas algo evitou. Não chame de sorte tão rápido. Talvez tenha sido misericórdia. Talvez você disse, poderia ter sido pior. E sim, poderia ter sido pior, mas não foi, porque seu pai estava ali, não só enchendo, também protegendo, também detendo. Esta noite, faça uma lista diferente. Não escreva primeiro o que você tem, escreva o que não aconteceu com você, as perdas que foram evitadas, as portas erradas que não se abriram, as doenças que não chegaram, os golpes que foram desviados, as decisões que Deus corrigiu a tempo, as despesas que poderiam te afundar e de alguma forma não afundaram. E por cada linha, diga, obrigado, Pai, eu não vi, mas Tu viste. Seu Pai não apenas enche o balde, Ele também tapa a rachadura. E hoje Deus sussurra, há devoradores que você não viu, filho. Há devoradores que você não viu, filha. Eu os repreendi por você. Você não me deve nada. Apenas confie o resto a mim. Não viva adorando a perda que teme. Viva lembrando da proteção que já te dei. Mas há algo mais que você precisa entender. A bênção de Deus nem sempre chega em forma de dinheiro. Você sabe de que outras formas as janelas dos céus se abrem. Vamos ver isso agora. No Amero diz, a bênção que nem sempre é dinheiro. Se você pensa que as janelas do céu se abrindo significam apenas mais dinheiro, entrando na sua conta, você perdeu uma parte enorme do tesouro. Porque Deus não é pequeno na forma de abençoar. Deus não sabe apenas tocar o seu bolso. Deus sabe tocar a sua mente quando você já não consegue pensar com clareza. Deus sabe tocar o seu corpo quando você passa meses empurrando ele além das forças. Deus sabe tocar a sua casa quando as conversas viraram gritos. Deus sabe tocar o seu caminho quando você não sabe qual decisão tomar. Deus sabe tocar exatamente o lugar onde o dinheiro não alcança, porque o que te falta nem sempre se compra. Veja o que diz Malaquias 3:12. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque sereis uma terra desejável, diz o Senhor dos Exércitos. Isso soa apenas como dinheiro. Não, isso soa como dignidade restaurada. Soa como um povo que deixa de ser visto como terra seca e passa a ser visto como terra desejável. Soa como respeito. Soa como fruto visível. Soa como uma vida que outros olham e dizem, há algo de Deus ali. E isso também é bênção. Às vezes você está esperando uma transferência e Deus está te dando descanso. Às vezes você está esperando uma porta de trabalho e Deus está te dando direção para não entrar por uma porta errada.
Às vezes você está esperando aumento de renda e Deus está curando uma relação que nenhum dinheiro poderia reparar. Às vezes você está pedindo mais e Deus está te ensinando a viver com menos ansiedade, menos comparação, menos medo. E isso não é pouco. Isso é céu aberto, de uma forma que nem sempre você reconhece. Filipenses 4,19 diz: "O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus." Leia devagar. Diz todas as vossas necessidades. Não diz todas as exigências da sua ansiedade. Não diz todos os desejos da sua comparação. Não diz tudo o que outros ostentam ter. Diz necessidades. E muitas vezes o que falta não é mais dinheiro. Às vezes o que falta é paz para dormir, sabedoria para decidir, humildade para pedir ajuda, força para levantar, contentamento para não se destruir olhando a vida dos outros, fé para continuar obedecendo, mesmo quando o milagre ainda não está completo. Por isso, Salmo 23:1 não diz: "O Senhor é o meu pastor, terei tudo o que eu quiser." Diz: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Quando o pastor está com você, nem sempre há excesso, mas há cuidado. Nem sempre há luxo, mas há caminho. Nem sempre há respostas imediatas, mas há uma voz guiando. E quando essa voz guia, até o vale escuro deixa de ser fim. Pense numa cesta. Uma pessoa olha e só procura dinheiro dentro dela. Se não vê notas, diz: "Estou em ruína, não tenho nada, Deus não me abençoou." Mas outra pessoa olha a mesma cesta com olhos mais despertos e vê seus filhos dormindo em paz, vê o pão simples na mesa, vê uma ligação que chegou no momento da solidão, vê uma amizade que não foi embora no dia difícil, vê uma mãe que orou por anos, vê uma igreja que o recebeu quando estava quebrado, vê mais uma manhã de vida quando ontem pensou que não conseguiria continuar. E então descobre algo: a cesta não estava vazia, só estava medindo a bênção com a medida errada. Quanto vale dormir em paz? Quanto vale seu filho voltar bem para casa? Quanto vale uma conversa que evita uma ruptura? Quanto vale ter direção quando outros estão perdidos? Quanto vale Deus te sustentar quando ninguém sabia que você estava a ponto de desistir? Existem bênçãos que não entram no banco, mas sustentam sua vida mais do que qualquer número. Salmo 84:11 diz: "Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não retirará bem algum aos que andam na retidão." Sol e escudo. Sol para iluminar o seu caminho, escudo para te proteger. Há dias em que Deus te abençoa iluminando o próximo passo. Há dias em que Ele te abençoa fechando uma porta que você queria abrir. Há dias em que Ele te abençoa não te dando o que você pediu, porque sabia que aquilo te quebraria. E talvez você tenha chorado aquela resposta, sem saber que também era cuidado. Conte os bens que não são medidos no banco, o sorriso de alguém que você ama, o abraço que veio sem cobrança, a comida simples que chegou, a força que apareceu pela manhã, a paz que não tem explicação, a oração que ainda sai da sua boca mesmo cansado, a presença de Deus dentro de uma casa pequena, com contas pendentes, mas com esperança viva. Isso também são janelas dos céus. Esta noite, antes de dormir, escreva 5 coisas que você tem e que não custam dinheiro, mas também não podem ser compradas. Não escreva rápido. Olhe para elas, nomeie cada uma, agradeça por cada uma, porque talvez hoje não entrou mais dinheiro, mas entrou misericórdia, entrou cuidado, entrou fôlego, entrou direção. E se Deus te deu isso, você não está abandonado. A conta bancária mede o que você tem. A cesta do coração mede o que você é. Mas talvez tudo isso soe bonito e você ainda continue sem acreditar que é para você. Por isso a Bíblia não nos deixa sem testemunhas. Existem 3 histórias na Escritura que você precisa conhecer. 3 histórias de pessoas que deram do nada e viram o impossível.
Vamos a elas. Número 11. As testemunhas, 3 mulheres e um menino. A Bíblia não te deixa essa promessa como uma ideia bonita flutuando no ar. Deus sabe que, quando o teu coração está apertado, não basta ouvir confia. Às vezes você precisa ver histórias, precisa ver rostos, precisa olhar para alguém que também esteve no limite, com pouco nas mãos, com fome em casa, com uma necessidade maior do que suas forças, e ainda assim descobriu que Deus não abandona quem obedece a partir da escassez. Olhe primeiro para a viúva de Sarepta. Primeiro livro dos Reis 17 nos mostra uma terra seca, um céu fechado, uma seca que não endurecia apenas o solo, mas também a esperança. E ali aparece uma mulher sem marido, sem apoio, sem abundância, com um filho que dependia dela e uma despensa quase vazia. Ela não tinha reserva escondida, não tinha plano alternativo, não tinha mesa cheia, tinha um punhado de farinha, um pouco de azeite e 2 gravetos. E o mais duro é que ela já tinha chegado a uma conclusão. Não estava planejando mais uma refeição. Estava preparando a última. Ela mesma disse: faria algo para ela e para o filho. Comeria e depois esperaria a morte. Essa frase pesa, porque há momentos em que a alma também fala assim: isso é tudo que me resta. Última força, última esperança, última oportunidade, última moeda, última oração. E justamente ali aparece Elias e diz algo que parece impossível de ouvir quando se tem fome. Faze-me primeiro a mim um pequeno bolo, e traze-mo, depois farás para ti e para teu filho. Primeiro, que palavra difícil quando você está olhando o fundo da vasilha. Que palavra incômoda quando o medo manda segurar. Mas aquela mulher obedeceu, não porque tinha sobra, não porque entendia tudo, obedeceu tremendo. E a palavra diz que a farinha da vasilha não acabou, nem o azeite da botija diminuiu, conforme o Senhor havia dito por meio de Elias. A pequena vasilha se tornou testemunha de um Deus imenso. Agora veja outra viúva. Desta vez em Marcos 12, Jesus está sentado diante do lugar onde as pessoas entregavam suas ofertas. E isso já deveria te parar. Jesus estava olhando. Não olhava apenas quantidades, olhava corações. Passavam ricos e colocavam muito. Talvez chamasse atenção. Talvez todos percebessem. Mas então passou uma viúva pobre e colocou 2 moedas pequenas. Quase nada aos olhos humanos, algo que qualquer um consideraria insignificante. Mas Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos os que depositaram na arca. Mas, como assim mais, se deu menos? Porque o céu não mede como a terra mede. A terra olha a quantidade, o céu olha entrega. A terra pergunta quanto você deu. Deus olha quanto amor, quanta confiança e quanto coração havia por trás do que você deu. Jesus disse que os outros deram do que sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que tinha, todo o seu sustento. E ainda que o mundo talvez nunca soubesse seu nome, Cristo não deixou sua entrega invisível. E então aparece um menino. João 6 mostra uma multidão enorme, milhares de pessoas com fome e os discípulos fazendo contas impossíveis. Onde comprar pão? Como alimentar tantos? O que pode alcançar uma necessidade tão grande? E ali, quase escondido na história, aparece um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Pão simples, comida humilde. Algo pequeno diante de uma multidão imensa. 5 pães para 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Humanamente, isso era absurdo. Nas mãos do menino continuava sendo pouco. Nas mãos dos discípulos parecia uma piada, mas nas mãos de Jesus, o pouco deixou de ser pouco. Ele tomou, deu graças e repartiu. E todos comeram até se fartarem. Não alguns. Todos, e quando terminaram, sobraram 12 cestos. Você vê o padrão? O pouco retido na mão humana continua pouco e se acaba.
o pouco entregue nas mãos de Cristo se multiplica. Essas histórias têm algo em comum. Uma viúva estrangeira, uma viúva pobre, um menino anônimo, pessoas pequenas aos olhos do mundo, sem influência, sem riqueza, sem segurança visível. Mas os três tinham algo que muitos perdem quando têm demais: uma mão disposta a soltar. Eles deram antes de saber como a história terminaria, e entraram em um milagre que começou com uma entrega pequena. 1 aos Coríntios 1:27 e 28, diz que Deus escolheu o que é louco no mundo para envergonhar os sábios, e o que é fraco para envergonhar o forte. Deus ama pegar o pequeno, o ignorado, o que ninguém aplaude, e colocar ali a sua glória. Talvez você se sinta como aquela viúva olhando o que resta. Talvez sinta que suas 2 moedas não contam. Talvez tenha 5 pães diante de uma necessidade enorme. Mas o seu Deus continua o mesmo que sustentou a vasilha, o mesmo que viu as 2 moedas, o mesmo que multiplicou os pães. Esta semana, identifique algo pequeno que você possa entregar: tempo, uma ligação, uma refeição, uma ajuda silenciosa, uma porção separada para Deus. Entregue primeiro, antes de calcular tudo, não para negociar. Entregue como quem diz: Senhor, isso é pouco, mas nas tuas mãos deixa de ser só meu. O pouco retido na minha mão se acaba. O pouco entregue nas mãos de Cristo se multiplica. Mas talvez você diga: eu não sou essa viúva. Eu nem tenho 2 moedas. Eu mal estou juntando para comer. E justamente por isso, você precisa ouvir o que vem agora. Porque há algo que você precisa escutar de alguém que também sabe o que é dar quando não sobra nada. Número 12. Quando você dá do que não sobra. Vou falar com você a partir do caminho, não de um lugar confortável. Não de uma mesa perfeita onde todas as contas já estão pagas e a fé soa fácil. Vou falar a partir daquela parte da vida em que a calculadora está aberta, a conta bancária na tela, o peito apertado e uma voz por dentro repetindo: não dá. Eu também já conheci aquela noite em que algo quebra em casa, amanhã precisa pagar e não há de onde tirar. Eu também já olhei um número e senti que ele queria definir a minha paz. Por isso, não vou falar como se dar fosse sempre fácil. Não é. Dar quando sobra pode ser generosidade, mas dar quando não sobra, dar quando ainda há perguntas, dar quando ainda não se sabe como tudo vai se ajustar, isso já não é só generosidade. Isso é fé, e não uma fé de palavras bonitas. É uma fé que treme, mas obedece. Uma fé que não nega o medo, mas se recusa a deixar que ele governe. 2 aos Coríntios 8, 1 e 2 diz algo impressionante sobre as igrejas da Macedônia. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus que foi dada às igrejas da Macedônia, que em muita prova de tribulação, a abundância do seu gozo e a sua profunda pobreza abundaram em riquezas da sua generosidade. Leia devagar por dentro. Muita prova, tribulação, profunda pobreza. E ainda assim, generosidade. Eles não deram porque estavam confortáveis. Não deram porque o mês estava resolvido. Não deram porque sobrava. Eles deram porque algo dentro deles sabia que a pobreza podia tocar seus bolsos, mas não tinha direito de aprisionar o coração. Isso é forte, porque quando há escassez, a primeira reação da alma é se fechar. É natural. Você aperta a mão, guarda cada gasto como ameaça. E Deus não despreza isso. Ele sabe o que é sentir quando o pão parece pouco. Jesus viu multidões com fome. Jesus olhou viúvas pobres. Jesus caminhou entre pessoas sem reservas. Mas ele também sabe que, se o medo se torna dono da sua mão, aos poucos ele também se torna dono da sua adoração. A viúva de Sarepa não deu do que sobrava. Não sobrava nada. A viúva do templo não deu de uma conta cheia. Ela colocou tudo o que tinha. As igrejas da Macedônia não deram de uma vida sem pressão. Paulo diz que estavam em profunda pobreza.
E ainda assim, algo nasceu delas que o céu chamou de generosidade, não porque a quantidade era grande, mas porque a confiança era real. É como semear na última terra que resta durante a seca. O agricultor tem um pouco de semente na mão. Ele poderia guardar, moer, comer e sobreviver alguns dias a mais. Mas se ele semeia, ele está dizendo em silêncio: eu creio que vai chover. Ele não semeia porque sobra. Ele semeia porque confia no Deus da chuva. E isso muda tudo. Quem só semeia quando está tudo verde, nunca descobre como Deus sustenta na terra seca. Mas quem se atreve a semear na seca, conhece uma fidelidade que não se aprende na abundância. E aqui preciso te proteger de algo importante. Dar do que não sobra não significa deixar seus filhos sem o básico para provar algo a Deus. Não significa colocar em risco quem depende de você. Não significa fazer loucuras para impressionar alguém. Deus não pede espetáculo. Deus não pede irresponsabilidade. Deus não quer que você use fé como desculpa para abandonar o essencial. O que Deus pede é que você entregue o medo de soltar, que não deixe a escassez se tornar seu pastor, que não permita que a conta vazia diga quem Deus é. 2 Coríntios 8:9 diz: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Olhe para Cristo. Ele não deu o que sobrava. Ele se deu. Não entregou uma parte confortável. Ele desceu, se esvaziou, se fez pobre por amor. E quando você dá da escassez, não está comprando nada. Está se parecendo, ainda que um pouco, com o amor que primeiro se entregou por você. Faça a si mesmo uma pergunta esta semana. Qual pequena porção simbólica mais real você poderia separar para Deus antes de pagar tudo o resto, sem comprometer o essencial? Não precisa ser grande. Precisa ser sincera. Precisa tocar o medo. Isso pode ser sua primeira semeadura na seca. E quando separar, não diga: Senhor, agora me paga. Diga: Pai, estou aprendendo a confiar. A abundância dá da sobra, a fé dá da escassez. E Deus enxerga diferente essa entrega. Hoje Deus sussurra: eu vi a moeda que você deu quando não tinha. Vi a pequena porção que você separou com lágrimas. Vi a obediência que ninguém aplaudiu. Isso pesa mais diante de mim do que 1000 ofertas dadas na comodidade. Eu não estou medindo seu valor. Estou olhando sua confiança. Mas há algo que muda para sempre quando você dá assim. Nem sempre muda primeiro sua conta bancária. Às vezes sim, às vezes não. O que muda, sem falhar, é a sua identidade. Vamos ver o que acontece no coração de quem aprende a dar. Número 13. A identidade de quem dá, VE, é filho, não mendigo. O que você faz repetidamente não fica do lado de fora de você. Vai te moldando por dentro, vai te dando um jeito de enxergar, um jeito de decidir, um jeito de se posicionar diante da vida. Se você vive apertando, pouco a pouco se torna alguém que aperta tudo. Se você vive com medo, começa a enxergar ameaça em cada porta. Se você vive calculando a partir do medo, até as bênçãos começam a parecer insuficientes. Mas se você aprende a dar, se você aprende a abrir a mão diante de Deus, algo começa a mudar no mais profundo da sua identidade. Porque Deus não criou o dar para te empobrecer. Deus criou o dar para te lembrar quem você é. Olha o que Jesus disse em Mateus 6:31 e 32. Não vos inquieteis, pois dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios buscam todas estas coisas. Mas vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Leia de novo por dentro. Jesus está separando duas formas de viver. Há quem viva como se não tivesse pai. Há quem corre, se desgasta, se desespera, porque sente que se não segurar tudo, tudo desmorona. Mas então Jesus olha para os seus e diz: vosso Pai Celestial sabe. Teu Pai sabe.
Essa frase deveria baixar o volume do medo dentro de você. Teu pai sabe quanto você precisa. Teu pai sabe o que falta. Teu pai sabe o que você deve. Teu pai sabe o que te preocupa quando ninguém vê. Teu pai sabe o que você não diz para não preocupar os outros. E se teu pai sabe, então você não precisa viver como órfão, mesmo ainda tendo contas. Não precisa viver como mendigo, mesmo ainda estando em processo. Não precisa viver como alguém abandonado, porque você não está. O órfão espiritual vive aflito porque acredita que tudo depende dele. O filho pode ter pressão, sim, mas não vive sem cobertura. O filho pode passar por aperto, mas não anda sem casa. O filho pode ver números difíceis, mas sabe que esses números não têm a última palavra. A grande pergunta não é apenas se você vai ter o suficiente. A grande pergunta é a partir de qual identidade você vai enfrentar o que falta. Cada vez que você abre sua mão para dar, você não está dizendo a Deus: espero que agora o Senhor me devolva mais. Você está declarando algo mais profundo. Eu sou filho de um pai que me sustenta. E essa declaração repetida ao longo do tempo começa a te reconstruir. Você já não é aquele que conta cada moeda como se o medo fosse dono da mesa. Você é aquele que conta sim, mas conta diante de Deus. Você administra, sim, mas não adora a administração. Você olha sua conta, mas também olha para o Pai. Pense em duas pessoas entrando no mesmo restaurante. A primeira se senta tensa. Olha o cardápio como quem encara uma ameaça. Calcula cada preço, compara cada opção. Suspira antes de pedir. Come rápido, não aproveita, porque por dentro sente que não deveria estar ali. Mesmo tendo para pagar, come como se não pertencesse. A segunda pessoa entra com outra postura. Senta tranquila, olha o cardápio sem ansiedade. Conversa, agradece, paga o que deve e vai em paz. Talvez a diferença não seja dinheiro. A diferença é identidade. Uma come como mendigo, a outra come como filho em casa. E Deus está te dizendo: pare de viver como mendigo. Você é filho na minha casa. Romanos 8:15-16 diz: por que não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Você não recebeu um espírito para voltar ao medo. Você não recebeu uma nova vida para continuar funcionando como escravo da escassez. Você recebeu adoção. Você recebeu Pai. Você recebeu pertencimento. E quando alguém sabe que pertence, para de mendigar identidade no que possui. Isso é o que quase ninguém te diz quando fala sobre dar. Dar não te faz pobre. Dar te treina em liberdade. Te arranca aos poucos da lógica do mendigo. Te ensina que você não é sustentado pelo que retém, mas por aquele que te chamou de filho. E sim, você continuará tendo responsabilidades, continuará pagando contas, continuará precisando de sabedoria, mas já não vai enfrentar tudo como se estivesse sozinho no mundo. Esta semana, toda vez que abrir sua carteira, toda vez que olhar sua conta, toda vez que pagar algo, diga por dentro: eu sou filho, não mendigo. Meu pai sustenta esta conta. Diga por 7 dias, não como fórmula, como verdade. Observe como sua respiração muda. Observe como seu rosto muda. Observe como você começa a decidir com menos medo e mais dignidade. O mendigo conta, o filho confia, mas antes de você encerrar isso, precisa ouvir algo, porque existe diferença entre o que Deus realmente promete e o que Ele não promete. E muitos crentes se frustraram porque esperaram aquilo que Deus nunca prometeu. Vamos falar com honestidade sobre a Bíblia. Número 14. O que Deus promete e o que não promete. Aqui termina o Evangelho da prosperidade e começa o Evangelho verdadeiro. E preciso que você ouça isso com o coração aberto,
Porque muitas feridas espirituais nascem quando alguém te prometeu algo que Deus nunca prometeu. Disseram que, se você desse, nunca mais teria escassez. Disseram que, se obedecesse, tudo seria rápido. Disseram que, se tivesse fé, a doença não bateria à sua porta, as dívidas desapareceriam de imediato, e cada oração receberia um sim visível. Mas quando a vida não aconteceu assim, não doeu apenas a necessidade, doeu pensar que Deus tinha te falhado. Mas talvez Deus não tenha falhado. Talvez alguém tenha te vendido uma promessa que não era de Deus. A Bíblia é mais honesta do que muitos discursos religiosos. Salmo 23:1 diz: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Leia de novo por dentro. Não diz "nada vou desejar", diz "nada me faltará." Há uma diferença enorme entre o que você quer e o que você precisa. Há coisas que a sua ansiedade quer, há coisas que a sua comparação quer, há coisas que o seu orgulho quer. Mas o pastor promete cuidar do essencial. Promete que você não será abandonado no caminho. Promete pão para o dia, direção para o passo, vara e cajado para o vale, presença para a noite. Deus promete suficiência, não opulência. E isso pode soar pequeno, até você estar numa temporada em que a única coisa que precisa é saber que amanhã tudo não vai desabar. A suficiência de Deus nem sempre chega como abundância visível. Às vezes chega como força para mais um dia. Às vezes chega como uma porta pequena, não como um portão enorme. Às vezes chega como uma pessoa que aparece como ajuda exata. Às vezes chega como paz no meio do mesmo problema. Às vezes não muda tudo ao redor, mas te sustenta por dentro de um jeito que você não consegue explicar. Olhe para Paulo em Filipenses 4:11-13. Ele diz: "Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Sei viver humildemente e sei também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece." Esse versículo não foi escrito de dentro de um palácio. Foi escrito sob pressão, no limite por alguém que conheceu tanto a mesa cheia quanto a mesa vazia. Paulo não disse: "Cristo me fez sempre rico." Paulo disse: "Já passei fome e já tive abundância, e em ambas as temporadas Cristo me sustentou." Essa é a promessa real. Deus não promete que você nunca passará por escassez. Promete que você não passará por ela sem Ele. Deus não promete que você nunca vai chorar. Promete que um dia enxugará toda lágrima, como diz Apocalipse 21:4. Deus não promete que toda oração será respondida com um sim imediato. Promete ouvir você, guiar você e dar o que você realmente precisa, segundo a sua sabedoria. Deus não promete que a doença nunca vai bater à porta. Promete ser seu refúgio, sua força, seu pastor e sua esperança, mesmo quando o corpo enfraquece. Deus não promete uma vida sem vale, promete caminhar com você no vale. E Hebreus 13:5 encerra isso com uma frase que deveria virar âncora no seu peito: "Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei." Veja a conexão. Sem avareza, contentamento. Por quê? Porque ele disse: não te deixarei. A resposta de Deus ao medo financeiro não é primeiro: vou te enriquecer. A resposta de Deus é: eu não te abandono. E quando isso desce da mente para o coração, algo se quebra. Você já não precisa perseguir dinheiro como se fosse seu salvador. Já não precisa tremer diante de cada conta como se estivesse sozinho. Já não precisa viver mendigando segurança em coisas que mudam. Filipenses 4:19 diz: "E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo." Todas as necessidades, não todos os desejos do ego, não tudo o que a comparação exige, não tudo o que o medo inventa.
as necessidades. E seu pai sabe distingui-las melhor do que você. Ele sabe quando dar pão, ele sabe quando dar paciência. Ele sabe quando abrir uma porta. Ele sabe quando fechar. Ele sabe quando conter o devorador. Ele sabe quando te sustentar em silêncio. Por isso, esta mensagem não diz dizime e você ficará rico. Ela diz algo mais profundo. Confie e você nunca estará sozinho. Essa é a verdadeira abertura das janelas do céu. O céu se abre e você se lembra de que tem Pai. A provisão chega como Deus sabe dar, no tempo dele, na medida dele, com a sabedoria dele. O material ocupa seu lugar, mas o eterno volta ao centro. Esta noite, antes de dormir, repita devagar: meu pai não me prometeu ser rico. Meu pai me prometeu não me deixar. E isso me basta. Repita até a ansiedade ceder um pouco. Repita até o peito entender que suficiência com presença é maior do que qualquer riqueza sem Deus. A promessa de Malaquias não é opulência, é suficiência. E suficiência com presença é maior do que qualquer riqueza sem Deus. Chegamos ao fim do caminho. E como em toda boa conversa com Deus, há um convite esperando. Não para ofertar, não para te enriquecer, não para provar nada diante de ninguém, mas para algo muito mais profundo. Vamos até ele. No Número 15, o convite de hoje. Eu não vou te pedir dinheiro. Não vou te pedir que envie nada para este canal. Não vou te levar a uma emoção forte para te empurrar a fazer algo por pressão. Isso não seria fé. Seria manipulação. E Deus não precisa te manipular para te aproximar dele. Deus não força portas. Deus não arranca ofertas de mãos trêmulas. Deus chama. Deus espera. Deus fala. E quando você reconhece a voz dele, então você responde: o que eu vou te pedir é algo mais profundo, o mesmo que Deus pediu ao seu povo em Malaquias 3:10. Vou te pedir que você o prove, não como quem desafia o céu com arrogância, não como quem coloca condições em Deus, não como quem diz, se fizer isso, então eu vou crer. Não, prove como filho, prove como filha, prove exatamente nesse lugar onde o seu medo ainda mantém a mão fechada. Prove abrindo algo que você segurou por tempo demais. Porque talvez, durante toda esta mensagem, Deus tenha te mostrado uma coisa, uma só. Talvez não seja uma quantia. Talvez não seja uma oferta. Talvez seja um controle. Talvez seja um plano que você já transformou em ídolo. Talvez seja uma preocupação que você acaricia todas as noites, como se preocupar fosse uma forma de proteger quem você ama. Talvez seja uma conta que você olha tantas vezes que já não está mais administrando. Está adorando. Talvez seja uma pessoa, uma decisão, uma porta, uma dívida, um medo antigo que você nunca tinha chamado pelo nome. E hoje Deus te diz: abra essa porta para mim. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Que imagem tão delicada e tão forte! Jesus não derruba a porta. Jesus bate. Não entra como invasor. Entra como convidado. Não se impõe sobre a sua mesa. Espera você abrir. E quando você abre, ele não entra para tirar o seu pão. Ele entra para ceiar com você. Ele entra para sentar onde antes o medo se sentava. Ele entra para colocar comunhão onde antes havia cálculo. Abrir a porta e abrir a mão se parecem muito. As duas coisas exigem confiança. As duas te deixam vulnerável por um instante. As duas dizem a Deus: eu não quero mais viver fechado. Porque um coração fechado pode se proteger da dor, mas também se fecha para o consolo. Uma mão fechada pode segurar uma moeda, mas também fica incapaz de receber. Uma vida fechada pode parecer segura por fora, mas por dentro vai ficando sem ar. Hoje, você não precisa entender tudo. Não precisa sentir uma fé perfeita.
Não precisa sair daqui com todos os números resolvidos. Você só precisa dar um passo real. Porque muitas vezes Deus muda toda uma direção com uma única decisão obediente, não com um grande discurso, não com uma promessa dramática, com uma mão que se abre, com um coração que diz: Pai, aqui está. Isso que eu tenho segurado, isso que eu tenho medo de perder, isso que eu usei para me sentir seguro, eu te entrego. Faça isso hoje à noite. Procure um momento em silêncio. Sente-se na sua cama, na sua cadeira, naquela mesa onde tantas vezes você fez contas. Abra suas mãos fisicamente, com as palmas para cima, e diga a Deus: Pai, isso é teu, eu sou teu. O que eu tenho é teu. O que eu tenho medo de perder é teu. O que eu não sei resolver também é teu. Eu te provo como o Senhor me pediu, não para te comprar, mas para confiar minha vida a ti. E se puder, faça isso por 3 noites seguidas. Na primeira, talvez você só sinta resistência. Na segunda, talvez o seu coração comece a respirar de um jeito diferente. Não procure espetáculo. Observe o pequeno. Observe como a voz do medo começa a perder força. Observe como a voz do Pai fica mais clara. Observe como algo dentro de você deixa de viver como mendigo e começa a lembrar que é filho. Salmo 81:10 diz: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu a encherei. Veja a ordem. Primeiro Deus lembra quem Ele é. Eu sou o Senhor teu Deus. Depois lembra o que já fez, que te tirei da terra do Egito. E então te convida: abre bem a tua boca e eu a encherei. Deus não te pede abertura a partir do nada. Ele te pede abertura lembrando da fidelidade dele. Se ele já te tirou do Egito, antes ele também pode te sustentar agora. Se ele já abriu o caminho antes, ele também pode abrir janelas agora. Não deixe esta noite passar como mais uma mensagem. Não guarde isso só como emoção. Responda. Deus te convidou a prová-lo. É a única vez em toda a Bíblia em que ele fala assim: não deixe esta noite passar sem responder. Hoje Deus te sussurra: filho, filha, abre a mão. Eu nunca te deixarei. As janelas que tenho para você não cabem na sua conta, mas cabem no seu coração aberto. Eu não quero apenas te dar algo, eu quero me sentar com você. Eu quero cear com você. Eu quero que você volte a confiar em mim. E antes de encerrar, deixa eu te contar uma última imagem. Uma imagem da própria terra de Israel, onde você pode ir hoje e ver com seus próprios olhos o que Malaquias 3:10 quer te ensinar. Voltemos ao princípio. Começamos esta noite com uma frase que parecia pequena, mas carregava fogo por dentro. Prova-me agora nisto. Começamos com uma mesa, uma calculadora, contas abertas, um salário que não dava e aquela voz do medo dizendo: não é suficiente. Mas se você ouviu com o coração, algo se moveu. Talvez seus números continuem iguais, mas sua mão já não está tão fechada. Quero te deixar como imagem. Na terra de Israel existem 2 mares que recebem água do mesmo rio. O mar da Galileia recebe o Jordão e o deixa sair. Por isso tem vida, tem peixes, tem movimento, tem memória de milagres, de barcas, de pães multiplicados, de Jesus andando sobre suas águas. Mas mais abaixo está o Mar Morto. Também recebe água, mas não a solta. Retém. Guarda, acumula, e por reter tudo, se torna salgado, pesado, incapaz de sustentar vida. Assim pode se tornar o coração. O coração que recebe e dá, vive. O coração que recebe e retém por medo, seca por dentro. Malaquias 3:10 não é uma fórmula para te enriquecer. É um convite do seu Pai. Confie em mim o suficiente para abrir a mão. Ele não te prometeu opulência. Te prometeu algo mais firme. Presença, suficiência, cuidado, liberdade. As janelas do céu se abrem sobre corações abertos, e às vezes o que cai não é dinheiro, mas paz, direção, descanso e uma certeza profunda.
Seu pai nunca te soltou. Esta noite, antes de dormir, abra suas mãos sobre a cama e diga: Pai, hoje eu sou Mar da Galileia, hoje eu dou o que recebo, hoje eu abro a mão. Prova-me, porque eu te provo como o Senhor me pediu. E descansarei em ti. Pai do céu, obrigado porque nunca nos abandona. Hoje te entregamos as contas que não fecham, os medos que nos tiram o sono e a necessidade de controlar tudo. Ensina-nos a viver como filhos, não como mendigos. Em nome de Jesus, amém. Se Deus falou com você hoje, escreva nos comentários: Pai, abro a mão. Compartilhe esta mensagem com alguém que esta noite está contando com a cabeça entre as mãos. Descanse. Seu Pai está cuidando de você. Até a próxima.